Oi, gente, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos também. Esse é o primeiro ValeCast, Saúde e Bem-Estar, primeiro episódio. Eu sou a Juliana Severi e a gente vai juntas hoje neste episódio cheio de mulheres, né? Um episódio florido, mas eu vou contar por quê, tá? A gente tá no mês aí do Dia Internacional da Mulher, por isso a gente vai trazer um tema importante para as mulheres, né? Hoje a gente vai falar de menopausa e climatério. Bom, quero apresentar primeiro as nossas convidadas hoje. Comigo aqui a doutora Juliana Branchini, que é ginecologista e obstetra. Seja bem-vinda. Obrigada. Com a gente também a nutricionista, a doutora Thaís Vilauta, que é nutricionista, especialista em emagrecimento e menopausa. Seja bem-vinda, doutora Thaís. Obrigada. E com a gente hoje também, compondo essa mesa para falar sobre esse assunto, a Cíntia Rodrigues, que é psicóloga, tem 43 anos e está vivendo esse período pré-menopausa, já começou a sentir mudanças no corpo, vai contar um pouquinho pra gente também. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. É isso, né, gente? Vamos começar então falando desse assunto. Primeiro, né, tem muita gente nos ouvindo, nos escutando. É importante a gente pontuar o que é menopausa, climatério, o tema hoje do nosso podcast. Conta pra gente. Bom, eu acho que é importante a gente saber o conceito, né, da menopausa. A menopausa, ela é dada quando a mulher fica 12 meses sem menstruar. Então, em amenorreia. Então, esse período, né, em que a mulher passa por todas as transições de menstruação, de ciclos, de fluxo, e a última menstruação, dando ali 1 ano, então a gente já fecha esse momento que a mulher vai vivenciar. Muitas mulheres acabam procurando, né, o consultório do ginecologista exatamente, né, nesse período antes de virar a menopausa, porque elas chegam já pedindo orientação por estar com um fluxo alterado, menstrua muito durante um mês ou atrasa. Eu brinco, eu falo que é como se a mulher virasse uma adolescente. Virou uma menina de 12, 13 anos que a menstruação está toda atrapalhada. Então ela chega no consultório falando: doutora, eu não sei o que fazer. Eu estou igual a minha filha de 12 anos, estou menstruando tudo errado. E aí a gente começa a entender. Então o primeiro sinal, a primeira queixa se vem, né, com relação ao fluxo menstrual. E depois existem queixas secundárias que a mulher também vive, né? Então eu costumo falar, olha, por exemplo, aquela mulher que usa um método hormonal que não menstrua, ela perde essa referência, né? Porém, ela tem as queixas secundárias. E aí eu costumo colocar os pontos e aí as pacientes vão fazendo assim. Vamos ver se a Cíntia vai fazer, né? Então, por exemplo, dor de cabeça. É claro que a dor de cabeça pode ser desidratação, hipertensão, pode ser outras coisas. Mas é um sinal. Tontura, zumbido em ouvido, sensação de desmaio, né? Na parte metabólica, a gente já começa a pegar uma mulher com alteração de colesterol, de densidade de massa óssea, dor em articulação, dor em musculatura, dor em nervos, o ganho de peso, que aí também, né, também vai conseguir abordar esse ponto, e os ressecamentos de pele, de vagina, né? E a parte psíquica, que eu falo que a mulher ela é sempre, mas piora nessa fase. Irritabilidade, ansiedade, depressão, melancolia, falta de libido, insônia. Então, poxa, é um momento, né, que a mulher passa que deixa a gente, assim, bastante angustiada e ao mesmo tempo um momento desafiador para que a gente consiga ter um equilíbrio em todas essas áreas. Confesso que eu também fiquei aqui com a pulguinha atrás da orelha, né? De fato, parece que a gente volta a ser adolescente, ao contrário, que aquele turbilhão de situações, de sensações acontecendo ali ao mesmo tempo, mas a gente está aqui para ajudar todo mundo, né? Agora que fomos apresentados oficialmente para menopausa e climatério, quero contar que o ValeCast também
tem o apoio aí de Unital, a melhor universidade mais próxima de você, e Vale Sul Shopping, criando memórias juntos. Ufa, né? Depois de ouvir tudo isso. Agora vamos entender um pouquinho na prática, né? Porque a gente tem aqui a Cíntia que tá passando por esse processo. Cíntia, quero que você conte pra gente esse turbilhão mesmo. É exatamente assim. Eu não todos, né? Essa parte mais psíquica que você passou, graças a Deus, tá sob controle. Nossa, que bom. Cíntia, quantos anos você tem? Eu tenho 43. Falei ali no início até, se eu não me engano, mas só pra gente entender, que depois a doutora vai contar a faixa etária que é mais comum a mulher entrar na menopausa. Então você tá com 43 anos. Então conta pra gente. E muitas coisas do que ela foi falando ali é porque realmente, enquanto a gente não tá passando por isso, a gente não tem noção, por exemplo, que começa muito antes. Né? A gente ouve falar menopausa, mas a gente lembra das nossas mães, tias e tal, mas não pensa que isso já pode ser com a gente com essa idade. Né? A gente imagina, sei lá, né? Ainda distante, mais, né? Ainda mais hoje em dia. A gente se acha jovem, então se cuida mais, né? Exatamente. Eu acho que a aparência não diz muito e a gente se cuida mais também, eu acho, que a geração das nossas mães, avós, etc. Então a gente tem essa idade que a gente é mais jovem, tem essa ideia. E aí começou essa questão de cansaço, né? Eu sempre falava com a Thaís também é minha nutricionista, então cansaço, perda de massa muscular, fraqueza, a parte de insônia, então essa questão de fogachos também, né, que você fica, tá, mas isso é normal. Eu lembro exatamente o dia que eu tive o meu primeiro fogacho, no almoço com amigas, eu falei, gente, vocês estão com o mesmo calor que eu? Né? Porque ninguém explica isso, eu imaginava... Foi nesse momento de onda de calor ou não? Pra gente só entender. Não, foi o ano passado. Então dá pra identificar, né? Porque nesse momento que a gente tá vivendo... Essa sensação do fogacho é uma coisa absurda. É um calor que fica na região da cabeça. É da parte de cima só. E isso acontece em torno de 100 vezes ao longo do dia. É rapidinho. Então eu comecei a cronometrar. É um palitinho de fósforo mesmo. Né? E onde entra a questão da insônia também, porque eu tenho facilidade. Então, pra mim, deitar e dormir, ok. Só que aí você fica com calor, daí você tira, você descobre. Daí depois dá frio de novo, volta. Daí você se cobre de novo. Então, assim, você fica acordando ao longo da noite. E aí você acorda péssimo no outro dia. Daí você não sabe se essa falta de energia é só da menopausa ou é de não dormir direito. Mas você entendeu, assim, logo no início desses sintomas ou não? Achou que tinha alguma coisa errada? Que eu tenho muito... Eu tô meio no meio da saúde, assim. Eu tenho muitos amigos médicos, nutricionistas. Eu faço cursos, tudo nessa área. Que eu também trabalho com comportamento alimentar. Então, eu meio que já é multidisciplinar. Já sabia, então, eu já tinha ouvido falar. Eu falei, então é isso? Tá acontecendo, não pode ser outra coisa. E daí realmente começou a menstruação ficar irregular, fluxo começou a ficar mais intenso. O meu sempre foi muito regulado, então pra mim foi muito fácil. Meu corpo, assim, sempre tinha o mesmo período, o fluxo era leve e tal, e começou a ficar muito, daí o ferro também já começou a cair, começou a ficar desse jeito. Daí eu falei, então não tem outra explicação senão essa. Eu acho que você tocou num ponto importante aqui, que eu até vou também tirar essa dúvida com a doutora Juliana, que é conhecer o próprio corpo, né? Se entender. E a Cíntia tem 43 anos. E aí, qual que é a faixa etária onde as mulheres acabam entrando mais na menopausa? Esse conhecer o corpo também é importante? Conta pra gente. Abaixo de 45 a gente fala que é a pré-menopausa, né? Mas em princípio entre 45 e 55 anos já muda essa chavinha mesmo, né? Então nesse período é que a paciente começa a relatar esses sintomas, né? E aí a gente linka com a idade, mas é claro, tem algumas pacientes que às vezes acaba sendo um pouco antes mesmo, né? Então eu acho que o grande ponto é ter essa percepção do corpo, né? Do entendimento do ser, né? Porque você sabe quem você é até os 40 anos, o que você gosta, como você dorme, né? Não muda de repente, então tem alguma coisa que possa estar suspeita e aí precisa investigar. E os exames laboratoriais, às vezes, eles contribuem para a gente entender esse perfil, mas ele não é mandatório. A parte clínica, ela já é soberana em relação ao fechamento do diagnóstico, né? Até porque a gente começa com sintomas 5 anos antes, né? E não necessariamente teve as quedas hormonais ainda, porém ela já apresenta esses sintomas. Principalmente na percepção, eu vejo muito no consultório que daí já começa aquele aumento, o acúmulo de ganho daquela gordura visceral, daí ela começa a não ter barriga, e agora eu tô tendo, também, né? Eu faço a mesma coisa, que eu como o mesmo alimento, a mesma dieta que eu fazia antes, mas agora eu não tenho resultado, eu vou treinar, não tenho mais o ganho da massa muscular.
Então daí a gente começa a linkar várias coisas que está acontecendo. Aí é lógico, a gente pega os exames e olha, fala assim, olha, os seus exames ainda não estão. Porém, como você está com todos esses sintomas, sim, você já está nesse período de transição que realmente começa antes e pode durar até 20 anos, né? Os últimos estudos pode durar até 20 anos os sintomas da menopausa. Tem pessoas que passam muito bem pelo período de transição, né, entrada da menopausa, mas tem outras que sofrem mesmo. Então, né, e aí por isso existem também, né, tanto a melhora da qualidade, né, de vida, né, e também algumas medicações que contribuem para amenizar um pouco essa sensação, né. Que bom que você tocou nesse assunto, né, porque a gente já estava aqui preocupada como que vai ser esse processo, né, e até a doutora Thaís também acho que pode ajudar nesse sentido, em contar o que a gente pode ajudar essas mulheres, né, que estão entrando na menopausa a passar por essa fase de uma maneira mais tranquila, relacionada à nutrição, à alimentação. É possível a gente conseguir melhorar, porque depois de tudo isso, claro, algumas com sintomas, né, mais latentes ali, outras menos, mas é possível a gente conseguir amenizar esses sintomas e passar por essa fase de uma forma mais tranquila. Sim, a gente consegue com a alimentação, até muito porque quando ela começa com esses sintomas, nem sempre ela já quer começar com uma reposição hormonal, né? Ela sempre, às vezes ainda existe muito tabu entre as pessoas, aquele preconceito da reposição hormonal, sendo que ela é excelente, melhora muito a qualidade de vida, sendo de hormônios bioidênticos, então traz qualidade para essa mulher. Mas tem aquelas que não querem fazer. E dá sim. Você citou um tipo de hormônio agora. Bioidênticos, que são hormônios que são como se fosse ele no caso, é um hormônio que você vai estar consumindo, mas é que ele é igualzinho o hormônio que é produzido no seu corpo. Então não é um hormônio que vai te fazer mal, porque antigamente as pessoas falavam muito dos hormônios e o consumo deles. Porém, quando a gente utiliza hormônios que são bioidênticos, ou seja, aqueles hormônios, essa doutora pode falar até melhor do que eu, que são iguais do nosso corpo, que o nosso corpo produz, é muito melhor, você consegue uma dosagem menor e você consegue ter uma resposta melhor do seu corpo. E a gente tem essa opção com os fármacos e também tem com a fitoterapia, com os chás, com os alimentos. Existem muitos alimentos que têm essa parte que melhora essa produção hormonal natural do nosso corpo. E até alguns ajustes. Eu brinco bastante nessa transição do climatério e menopausa com o consumo do álcool. Que eu falo assim, não que você não vai poder consumir, mas o seu corpo já está tendo dificuldade na produção hormonal. Quando entra o álcool, né, essa mulher que está nessa menopausa, que já tem essa deficiência hormonal, é algo estranho para o seu corpo. Em vez dele produzir o hormônio, ele vai fazer o quê? Vai sintetizar esse álcool. Então você diminui ainda mais a sua produção do seu hormônio ali que tá. Então, cuidado com a alimentação, priorizar essas proteínas. Dá pra gente colocar alguns alimentos que vão ter esse poder de melhorar essa sensibilidade hormonal sua, junto com chás. Tem uma dica fácil de alimentação, pelo menos em relação a alimentos, para quem tá passando por essa fase, né? Tá ouvindo o programa, ou, né, alguém que conhece, né, outra pessoa que passa. Pra ajudar, já conta pra gente. Até porque doutora, a mulher, né, fica assim, extremamente estressada com ela e com os outros. Imagino. O paladar dessa mulher muda, porque a percepção dela de sabor também pode alterar. Então, os alimentos que ela tinha o hábito de consumir, principalmente proteínas, salada, às vezes ela não quer, ela não tem mais aquela percepção de gosto que ela gosta. O intestino muda, fica até mais parecido com o intestino masculino, então a gente tem essa mudança da microbiota e mudança dessa percepção da alimentação. Então, o que eu sempre falo, colocar a proteína, por mais que você não tenha o hábito de estar consumindo, a gente daí pega outras opções. Os suplementos, a gente pode entrar com uma proteína do colágeno, que vai ajudar nessa parte de pele, unha, cabelo, nessa parte de flacidez, que também perde. Entra com a suplementação, vitamina D, B12. A gente já prepara essa mulher. Aumenta, se ela não faz atividade física, vira regra, porque a musculação é um dos tratamentos assim mais eficazes para melhora desse ganho de massa muscular, melhora dessa parte óssea dessa mulher, até melhora dessa parte dos hormônios da produção. A gente já tem muitos estudos que mostram, a gente quando treina
tem o músculo do quadríceps desenvolvido, ele melhora a parte metabólica, pode reverter uma resistência à insulina, que também ela está mais propensa a isso, então aumenta o ganho de peso dela, muda essa parte do metabolismo, de colesterol, triglicérides. Então a gente vai fazer uma alimentação no qual ela não vai ser tão com aporte calórico muito grande, com mais aporte de proteínas, com fibras para melhorar esse intestino, com as sementes, com as farinhas que vão ser benéficas ali, que vai melhorar, vai tratar essa mulher, e os chás que podem melhorar muito, principalmente nessa parte do sono, ansiedade, que é uma das coisas que ela fica bastante, vontade de comer, compulsão. Então a gente melhora num todo, né? Todo no conjunto. Tem jeito, precisa, né? da ginecologista para estar ajustando, da psicóloga para tratar a parte mental e da nutricionista para ajudar na alimentação. Bom, você já deu a dica, pelo menos, do consumo aí de proteínas e fibras, que são importantes nesse período. E eu queria pegar o gancho dos hormônios com a doutora, porque eu preciso entender, né? Até também quem nos acompanha também, isso acaba sendo regra para todas as mulheres ou não? Não é regra. Eu até ia fazer um adendo que também, além disso tudo que a Thaís comentou, também os exercícios também de yoga, relaxamento, acupuntura, também ajudam bastante, né? Também essas pessoas que ficam mais alteradas psiquicamente falando. Que está muito em voga hoje também, né? Para a pessoa sair da ansiedade, até para controle alimentar. Né, dessa percepção, já que tem um aumento da fome, desse paladar mais pro doce, e na maioria dos casos, para regular a emoção, né, o comer emocional, que a gente chama, então essas técnicas também ajudam. Isso tem sido bastante feito também. Eu acho que hoje, né, a gente tem que ver a patologia, não é uma doença, mas uma situação, e interagir mesmo entre as áreas, né? Não existe mais só A, é B, é C, a gente tem que trabalhar em conjunto mesmo, porque trazendo a qualidade para o paciente, né? Então é físico, é mental, né? Mas com relação aos hormônios, o que acontece? Não é todo mundo que precisa repor. Aí, como a Thaís disse, a gente vai entender o perfil do paciente. Porque tem mulheres que passam muito bem. Não, é uma ondinha de calor, eu ponho um paninho aqui, já tá tudo bem, tá ótimo. Eu tomo lá meu chá de camomila e tá tudo certo, né? Agora, tem outras que atrapalham profissionalmente, atrapalha a profissão, atrapalha o relacionamento. Às vezes a gente pega muitas mulheres que se divorciam nessa faixa etária e assim, por motivos alheios que não necessariamente aconteceria se fosse 10 anos antes ou depois desse período, né? Então, é por isso que é importante a gente entender, e os parceiros, né, também, de que está havendo uma mudança, assim, quando a gente foi adolescente, né, que os nossos parentes tinham que tolerar a gente, calma, ela tá menstruada, né, e tal. Então, é um momento, então é importante também ter esse apoio, né, porque além da mulher da menopausa, o homem também passa pela andropausa, então ele também tem distúrbios hormonais. Então, aí, o que acontece? Quando a gente percebe que a mulher tem uma necessidade de fazer reposição, e isso como eu disse, não existe uma regra, um consenso, mas a gente juntas decide, né? Olha, o que a gente quer, o que você quer fazer, vamos tentar. Então a ideia sempre é proteger o útero para que ele não trabalhe, deixar ele bloqueado, e estimular o ovário para que ele continue produzindo esse hormônio, que é o estrógeno, que é tão fundamental, que ele é que controla tudo, todas aquelas queixas que eu falei no começo. Então, muitas vezes a gente acaba fazendo isso, passando por exemplo, pílulas, comprimidos que tem já uma composição que consiga ajustar, ou às vezes usando um remédio, uma progesterona para bloquear o útero, e um transdérmico, por exemplo, ou um adesivo ou um gel, né, que a gente orienta sempre o paciente a passar na barriga ou na coxa, que é onde tem mais gordura, que a absorção é melhor, né? Então, e aí realmente a quantidade, tudo isso a gente vai dosando de acordo com os sintomas. E tem outras pacientes que reclamam da libido e a gente acaba entrando também, né, com testosterona, mas tudo assim, planejando o bem-estar. E assistido por profissionais, né? Exato. Eu acho que isso é importante a gente pontuar também, que sempre é bom ter profissionais, né, para que oriente essa paciente, essa pessoa que está passando por isso. Eu vou
daqui a pouquinho tratar sobre um outro assunto, na verdade ainda nesse tema, mas a gente apontou aqui, né, explicou o que é menopausa, vocês contaram um pouquinho, mas será que todo mundo está tendo acesso a isso? Será que esse assunto ainda é bem falado ou falado o suficiente? Daqui a pouquinho a gente fala sobre esse tema, tá? Vou fazer uma pausa, daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta, o ValeCast Saúde e Bem-Estar, falando hoje sobre menopausa e climatério. A gente lembra que o Vale Saúde e Bem-Estar, o ValeCast, é um apoio Unital, a melhor universidade mais próxima de você, e Vale Sul Shopping, criando memórias juntos. E vamos então falar um pouco mais sobre esse assunto. Já falamos bastante sobre menopausa, climatério, e aí eu até bati um papo com a doutora Juliana um pouquinho antes de vocês chegarem, a gente já estava aqui falando um pouco sobre o assunto. Eu dei uma pesquisada para a gente conversar hoje, e eu vi que o último dado do IBGE sobre o número de mulheres que estão na menopausa foi de 2014. Na época, tinha cerca de 30 milhões de pessoas na menopausa. O último censo foi feito em 2022, mas não foi apontado esse número. Tem um número de mulheres de faixa etária, isso tem, o IBGE tem esse controle, mas não tem o número de mulheres. E aí eu fico imaginando aqui, né, até pela minha experiência também cobrindo 10 anos, aí, trabalhando 10 anos no Hard News, em relação a políticas públicas para mulheres nesse período. Eu confesso que fiquei buscando aqui na minha memória e não lembrei de nenhuma matéria que eu tenha feito nesse sentido. E aí eu fico pensando que agora que a gente não tem esse número exato, talvez fique mais difícil. Mas eu quero a opinião da doutora para saber se essa minha visão está correta, não está? Conta pra gente. Eu acho que esse dado ele acaba não sendo atualizado, porque realmente, como eu disse, essa transição de faixa de idade, né, entre 45 e 55, então a população, existe mais gente, né, nessa faixa, então, consequentemente, terão mais mulheres menopausadas. Mas realmente essa questão de saúde pública é uma coisa que demanda atenção, porque essas mulheres, quando elas passam por essa transição e também pelo esse período, né, e aí a doutora Thaís também vai poder dizer, esse aumento de circunferência abdominal, né, ele proporciona, né, um aumento de resistência insulínica, então diabetes, a hipertensão, maior risco de cardiopatia, né, então risco de infarto, de derrame. Então, as mulheres que passam por essa faixa etária, elas têm mais chance de ter isso, né? E são as mulheres que são as mães, que são as donas de casa, que trabalham, que têm que sustentar a família em todos os aspectos psicológicos, e ainda passar por essas alterações, né? Eu acho que é uma perda que a sociedade está diminuindo, eu acho que talvez a quantidade de mulheres, porque, consequentemente, elas já ficam doentes, já procuram o hospital, acabam ocupando leitos pelos riscos cardiovasculares, então, até que ponto isso acaba também contribuindo para esse tipo de doença, né? E, enfim, antes até de falar com a Thaís, eu quero falar aqui com a Cíntia, porque além, né, de estar vivendo esse momento, eu quero o seu relato também de uma pessoa que está vivendo esse momento, em relação ao psicológico, e se você se sente assistida em relação a isso, né, em relação à informação das outras pessoas, na sua família, e quero também que você faça uma análise como psicóloga, né, já que você é psicóloga, se você entende que realmente é um momento que precisaria da mulher ter esse cuidado, né, esse acompanhamento. Conta pra gente um pouquinho. Então, eu tive a sorte de ter a informação por estar inserida nesse meio. Como eu te falei, as informações que eu tive foi realmente, buscando profissionais, né, acompanhando profissionais. Mas eu não vejo isso sendo divulgado, né? No geral, as pessoas, inclusive quando eu falo de mim, as pessoas ficam chocadas. Mas como assim, você é nova, você tá tendo? Mas não é, as pessoas esperam isso, porque ela não tem informação que realmente começa antes, que são anos antes, que não precisa ter todos os sintomas, não precisa dar o check, né, em todos os sintomas, como eu falei. A minha parte psíquica ficou ok, né? Eu acho que isso também vai de pessoa para pessoa. Assim como o TPM, algumas pessoas sofrem mais do que outras ou não,
Eu acho que nesse período tem essa mesma questão, não vai ser todo mundo sentindo as mesmas coisas. Agora, o que eu acompanho também das mulheres é essa questão de, primeiro, que a mulher tende sempre a saber do outro. Ela sabe as necessidades dos filhos, do marido, da mãe, dos irmãos, de todo mundo da família. Ela fica em segundo plano, ela não se acha nem no direito. Né? Então, ela percebe, muitas vezes, os sintomas como cansaço. Né? Mas isso é natural, porque eu faço isso. Fala, não, peraí, isso aqui não é, você precisa acompanhar um médico, né? Isso, vá se ver, mas, né, vá se olhar, vá se enxergar, vá se consultar, porque elas não acham nem no direito, elas se sentem culpadas de estar olhando isso para elas. Então, como elas não têm o hábito de olhar para si, elas não conseguem reconhecer que já está tendo mudanças no corpo, né? É onde chegam realmente no estágio de estou totalmente, né, depletada de vitaminas, de hormônios, não aguento mais nada, estou estafada a ponto de surtar, aí eu procuro um profissional para ver o que é. E outra coisa também, né? A gente que vem aí, né? A gente tem mais ou menos, acredito que é a mesma faixa etária aqui, e há 20 anos, né? Vamos colocar assim, coisa de 20 anos. A gente ouvia falar, né? Ai, fulana tá velha. Mas é cheia de mania, né? Era outra coisa que eu e a doutora Juliana, a gente batia um papo aqui também, que eu quero trazer para vocês, principalmente para você que é psicóloga. E isso era muito comum, né? E hoje a gente sabe que não é bem assim, né? Existe todo esse processo que a mulher passa, né? E eu não sei, eu não acho que as pessoas ainda enxergam... que as pessoas enxergam a gente como vivendo esse processo. Eu ainda acho que existe, sim, essa questão que a gente carrega há muitos anos. Você entende dessa forma também? Exatamente isso. A gente não se vê. Eu acho que a gente, quando devia, sei lá, ter uns 15, 18, 20 anos, a gente imaginava uma pessoa de 30 como velha já, né? Porque aquela imagem que a gente tinha nas revistas... Né? Eu lembro de mim, novinha na academia, que tinha uma revista que eu olhava, daí tinha toda a história da mulher lá com 30 anos, eu falava, nossa, né, que velha. Eu com 30 me sentia com 20, né? E eu acho que assim, os 40 você vai se sentindo, sei lá, no máximo com 30. Então a gente não vai tendo essa percepção, porque mudou até a nossa imagem, né, a autoimagem, como a gente olha, a gente se cuida, a gente se vê diferente. Mas esse assunto ainda não, né? Esse assunto não. Por que será? Esse assunto é complicado. Eu vejo muito isso no consultório, por conta de trabalhar com emagrecimento. Se eu falar para qualquer paciente que ela emagreceu ali, vamos gravar, vamos falar para incentivar outras pessoas do emagrecimento. Todo mundo quer gravar, todo mundo quer postar. Quando eu falo assim, e os sintomas da menopausa, da pré-menopausa, que melhorou, eu falei, vamos gravar que você, através da alimentação, você melhorou. Não, eu não quero nem que as pessoas saibam que eu estou tendo esses sintomas antes, que eu estou na menopausa, nem que a minha família saiba. Então, tem um certo preconceito com ela mesma e com as outras pessoas. Como é que é a imagem? Porque a menopausa passa uma imagem de que a mulher tá velha. Ela não quer passar essa imagem de que ela tá velha. Então, ela quer esconder. Então, às vezes, ela não vai nem se tratar porque ela não aceita que ela está nesse período. Então, é um trabalho ainda, né? Complicado em relação a isso. Né? Essa sensação de estar... Então, acabou minha parte nem reprodutiva, mas que na verdade é o fim da fase reprodutiva, mas ela imagina que é o fim da parte produtiva dela. Então, você imagina alguém de 40 e tantos anos, né, já com sintomas da menopausa, mas ela tá solteira, ela quer encontrar uma... Como é que ela faz para reconhecer que ela está nessa fase, ao mesmo tempo tá procurando um romance, sabe? Ela quer ter essa percepção de jovem ainda, estou no mercado, até como a forma do outro vai se ver. Eu tenho pacientes que não têm coragem de falar a idade. Nossa, para ninguém. Como é que você vai falar, então, menopausa? É mais simbólico ainda, né? De se achar velha. Vida, gente, depois disso. Vamos falar sobre isso, né? Hoje, essa é a ideia desse programa. A expectativa de vida hoje mudou, né? Assim, eu me lembro da minha avó, com 75 anos, ela... Senhorinha. Ela era uma senhorinha, né? Hoje, meus pais estão com essa idade... Estão ótimos, né? Você encontra gente na academia. É super ativo. Você olha, eu brinco. Às vezes a gente até se olhar, fala assim, compara que hoje em dia a juventude também é um outro trabalho que a gente tem que fazer nessa parte alimentar, nessa parte de qualidade de vida, que parece que a nossa geração se preocupou mais e a geração que está vindo está um pouco ali, que a gente tem que ficar lá no pé. Então...
E isso você olha as pessoas muito mais ativas. Quando a gente fala de atividade física ou de uma alimentação, não para a pessoa ficar com o corpo perfeito, não. É para ela ter qualidade de vida. Eu falo assim, eu não tô falando para você... consequência depois, né? O corpo vem, mas a consequência... Eu falo, é para você pegar ali seu pote no seu armário, para você abaixar, você pegar seu saco de compras, não precisar de ninguém. Aí, às vezes, eu tenho paciente, eu falo assim, não é só pelo corpo, minha independência. Eu pegar uma caixa de leite, 12 litros, sem estresse. Você fica dependendo das pessoas. Então, a nossa alimentação, hoje em dia, os alimentos estão muito modificados. O nosso solo não é igual antes. Os alimentos não são. Então, o comer de verdade não é o ficar lá desembalando, não, é o descascar, é criar o hábito, né? De ter essas comidas. Aí todo mundo, mas é na correria, não dá tempo de nada, dá trabalho. Gente, a gente tem que ver qual trabalho a gente quer ter, porque você tá plantando ali para você ter uma qualidade de vida, para você dormir bem. Eu falo assim, é gostoso dormir e acordar com aquela sensação que passou um caminhão em cima de você? Sabe que sua alimentação... No mês de março a gente viveu também a semana do sono, né? Para falar do sono. Então, até isso interfere também. Na alimentação interfere no sono. Agora você vai ter que falar, doutor. Alguma coisa passou aí na cabeça, a gente quer saber. Assim, eu acho que a sociedade anda muito ansiosa, né? Então, nós estamos aí em março e com a sensação de que já é outubro. Né? Tanta coisa, né? Antigamente a gente falava assim, o país começa depois do carnaval, mas não, agora não sei mais o que acontece. É muito estresse, é muita cobrança, né? Eu acho que a gente não se, como foi dito, né? A gente não se permite nem ficar doente. Não, eu não tenho tempo para isso, né? Eu tenho que fazer as coisas, ir ao mercado, atender paciente, cuidar das crianças e eu não posso mostrar fraqueza, né? Então, é bem complexo mesmo. Eu acho que a mulher, ela se cobra muito mesmo, né? Ela tem que... não vai dormir, né? E por um tempo, era aquele ditado, né? Que todo mundo fala assim, dormir é perda de tempo, né? Também. Não pode Trabalha dormir. enquanto eles dormem. Trabalha enquanto eles dormem. Na verdade, a gente viu o quanto, psicologicamente, o burnout veio aí à tona. Nossa, demais. O quanto afetou essa parte metabólica, as partes das vitaminas, da alimentação. Porque quando você não dorme, você não consegue escolher bons alimentos, porque você está cansado. Você vai comer aquilo que você vê pela frente, você não vai querer ter trabalho nenhum e vai chegar em casa e falar assim, eu mereço. Então, eu mereço mandar uma mensagem lá no iFood vir aquele alimento super palatável, eu mereço aí tomar a minha bebidinha, não que não possa, você pode sim, mas o que não pode é o todo dia e nem o já que é um caminho sem volta. Então, é um equilíbrio, mas não é tão fácil não. mesmo, né? É que a questão dessa bebida alcoólica todo dia, você fala, mas que papel que essa bebida tá tendo daí, né? É pra relaxar. Então a gente vamos procurar outras coisas pra relaxar, que não a bebida. Tô bebendo pelo sabor, então ok. Existem outras formas, né, de relaxar. Então, assim, ficou bem claro aqui pra mim, ainda mais com o relato de todo mundo, que não só, né, essas consequências físicas, mas essa consequência psíquica que pode acontecer na mulher nesse período também, né? Que até isso, porque tudo isso que vocês colocaram aqui pra gente nessa discussão em relação ao tempo da mulher e tudo mais, que já é realmente, parece que é um tempo né, diferente do resto da sociedade, né? Ainda mais a mulher que tem filho, que trabalha e tudo mais, ainda tem que passar por isso, aí a consequência psíquica pode ser ainda pior, né? E tem uma coisa também, o homem, ele tem, a produção de testosterona dele, a cada 3 meses ele tem uma renovação ali dos espermatozoides e tudo mais, né? A mulher todo mês tem um óvulo, quer dizer, em princípio. Então ela faz um gráfico hormonal, basicamente assim, quando ela está menstruada, ela está baixa, aí ela dá um pico ali no 14º dia, considerando esse mês de 28, que é quando é o melhor momento dela, que é o período fértil. Então, assim, se a gente dividir o mês em 3, né? 10, 10, 10. Os primeiros 10 dias, menstruação, horror. A segunda parte dos 10 dias, maravilhosa. Okay. Então, a pele tá boa, o cabelo tá bom, a roupa tá perfeita, você vai bem nas provas. Eu falo isso muito para os adolescentes, que a gente só podia fazer prova na época da fértil, né? Poderia ter, né? E aí, depois que passa esse momento fértil, que a mulher, por exemplo, não engravidou por qualquer outro motivo,
cai o hormônio de novo. E aí vem, né, a tensão pré-menstrual, que eu falo que nada mais é do que a frustração da natureza de você não ter conseguido engravidar. Então, ó, e aí viram... Mais um comentário que a gente fazia em off aqui, que eu vou trazer pro programa também. O tempo da mulher é diferente do tempo do homem e a gente tem que se equiparar, né, na vida. Exatamente. É isso que é difícil também, né? E é verdade, né, doutora? Com certeza. É cobrado da mesma forma. E tem estudos também, inclusive, né, dessa questão dessas faixas aí, de até a parte de consumo, o que essa mulher consome. Nesses dias, nessa época que ela tá... antes do período fértil, que ela tá voando, etc., aumenta o consumo, por exemplo, por produtos de beleza, roupa e tal, porque é onde ela tá na busca do parceiro. Após isso, é como se ela tivesse, né, não quero mais nada, é onde ela come mais. Né? Porque então tá desconta, ok, então eu vou comer. Exatamente. Então, aí que entra a Thaís pra puxar a orelha. Até não dá parar de beber. A gente trabalha, tanto quando tá aquela mulher que tem a TPM muito forte, essa descompensação na comida, a gente trabalha com 2 cardápios, para que quando ela possa comer mais. E a gente também tem uma outra alimentação quando ela está na menopausa. Porque não dá para fazer a mesma coisa que você fazia antes. Para você ter o mesmo resultado quando essa mulher está na menopausa, ela precisa fazer o que ela fazia antes, só que 25% melhor. Então, para ter o mesmo resultado. Até isso, chorar aqui, né? E aí o que eu falo para essas mulheres, gente, o que a gente pode fazer? Vamos começar antes? Não vamos esperar pegar fogo lá no quinto andar? Vamos começar ali, qual a idade melhor? Vamos com uns 35. Então, isso. Com seus 35, 40 anos, vamos começar a ter uma melhor qualidade nessa alimentação, a gostar de alguma atividade física, alguma coisa tem que gostar, nem que seja uma dança ou se movimentar. Ter um momento para você, uma vida ativa, que não é para você só em busca do corpo perfeito, não, é da sua qualidade de vida. Aí, e também das pessoas à sua volta. Que se eu perguntar para qualquer mãe ou para qualquer pessoa, você está disposta a morrer por uma pessoa que você ama, para um filho seu? A pessoa faz qualquer coisa. Agora, você está disposta a cuidar da sua saúde, da sua alimentação para você viver mais e ter qualidade de vida, para você estar ao lado das pessoas que você ama? Então, é uma coisa que a gente tem que pensar e se cuidar. Quando você se cuida, você está se cuidando para as outras pessoas. Porque você quer acompanhar, você quer viver bem, ninguém quer depender do outro. Então, quando a gente fala da comida de verdade, todo nutricionista bate na tecla, né? Da comida de verdade, das proteínas magras, dos cereais, das sementes, das folhas, das frutas. Esses alimentos não vão te engordar. Porque das pessoas falam, mas eles vão ou não. O que vai te engordar? Até a gordura que tem, se eu estiver errada, você me corrija, que eu já tô aqui na frente de especialistas para justamente me corrigir. São gorduras boas, São gorduras boas. Porque a gente precisa de gordura também, mas gorduras boas, não é isso? Sim. Eu falo que é lógico que não dá pra gente começar a acordar comendo e terminar comendo. O nosso corpo precisa de períodos, ter a porção. Cada um tem uma quantidade que precisa, qual o melhor alimento. Só que os alimentos em si, os alimentos mais naturais, não têm esse poder, essa capacidade tão calórica e de trazer tantos prejuízos igual os outros alimentos. Principalmente nessa parte de gordura visceral, triglicéridos, colesterol, porque as pessoas veem muito o colesterol alto, a gordura no fígado relacionada a fala assim, eu não como a gordura da carne, eu nem como muita carne com gordura. Não é a carne vermelha em si que aumenta o colesterol, a gordura no fígado, é o carboidrato, é a massa, é a bolacha, é o pão. Então, esses alimentos aumentam a resistência à insulina, aumenta a gordura no fígado, aumenta o colesterol, que é o que essa mulher está mais propensa. Então, ela precisa, assim, diminuir o consumo dos carboidratos simples, que são esses mais simples, e colocar no dia a dia dela a batata, a mandioca, os integrais, os grãos, as farinhas, colocar nas frutas, o cacau antioxidante sensacional. Dá pra gente utilizar alimentos, até nesse período da mulher, a gente tem igual o tofu, dá pra gente utilizar soja que não seja transgênica, elas têm essa função, né, fitoestrógena, ou seja, ela vai melhorar essa produção do estrogênio. Então, são alimentos que dá pra gente colocar farinha de linhaça, ômega 3, não pode deixar a B12 baixa, a D baixa, porque ela dá sintoma até de depressão. A pessoa não quer nem sair da cama, por conta de uma vitamina baixa. Então, ela não tem, o libido cai, dá pra gente entrar com suplementações também
para melhorar. Eu não consigo comer a proteína. Vamos entrar com uma proteína ali, uma suplementação. Um whey, se ela pode consumir a proteína do leite. Um body balance, se for uma proteína do colágeno. Ou uma proteína vegetal. Hoje em dia, tem muitas receitas, muitas opções. E se você não gosta, você vai usando sua criatividade. Ainda mais trabalho? Você tem a opção de comprar pronto, você tem a opção de fazer e tem a opção de fazer bem bolado ali. Hoje em dia, eu não tenho tempo de comprar, de lavar o alface. Compra ele picado. Não tenho tempo já compra já pré-preparado. Só que não pode ficar sempre, todos os dias essas usando. Opções, tem opções melhores, né? Tem mais opções fáceis melhores, pro dia a dia, sim. Né? E eu gostei da parte de alimentos que você citou, né? Porque a boa notícia, né? Diante de tudo que a gente está falando, é que a gente tem mais informação hoje. Sim. Ainda é menos falado sobre menopausa, ainda tem muitos tabus. Eu realmente aqui, pelo visto, não só eu, nós 4 aqui conversando, a gente não lembrou de políticas públicas nenhuma em relação a isso. Não me lembro de nenhuma matéria que eu tenha feito em relação a esse assunto, mas a gente tem hoje informações, né? Claro, souber pesquisar as fontes corretas. E aí, assim, esses alimentos, tem vários alimentos que não é todo mundo que consegue ter acesso, né? A gente sabe disso, muitos suplementos ainda são caros e não é todo mundo que tem acesso, mas a comida de verdade é um pouco mais simples, né? Sim. E essas dicas eu tava gostando, queria que você falasse um pouquinho mais sobre elas. Essas farinhas, então a gente pode colocar a farinha de linhaça, a chia também é uma fonte de ômega 3 que dá pra gente melhorar esse perfil metabólico, dá pra colocar a semente de abóbora, que é excelente, que ajuda até aquela ansiedade de ficar mastigando, as oleaginosas também vão ajudar, pode colocar as nozes, que ajuda nessa parte de cognição, que é outra coisa que a mulher tem aqueles brain fogs, no nada ela tem aquele apagão, daí ela fala assim, gente, eu não lembro mais o que eu tô falando, tem esquecimento, daí fala assim, mas você esquece tudo, mas tudo você esquece. E tem muito que reclama, né? Você não lembra de nada. E é um dos sintomas da menopausa. Então a gente pode suplementar, tem o ômega 3, quando a gente tem o EPA, que a gente vai para a inflamação dessa mulher, DHA, que vai para essa parte cerebral, que vai ajudar. Às vezes um ácido fólico no exame dela, se está mais baixo, essa parte dela de cognição fica ruim, ela fica pensando 1000 coisas. Gente, o que está acontecendo comigo? Eu estou esquecendo, né? E a gente colocar esses alimentos. Então, todos os alimentos fitoestrógenos vão estimular esse estrogênio no nosso corpo. Então, a gente colocar ele ao longo do dia. Então, colocar essas farinhas, a proteína também, a gema do ovo, que a pessoa, que às vezes as pessoas falam assim, tem muita gordura, ela é ótima, ela tem colina, ajuda nessa parte cerebral. Então, é o básico bem feito que vai dar resultado. Porque não adianta você suplementar tudo. Se você suplementar tudo, se você repor seus hormônios e você não se alimentar bem, não vai adiantar nada. Você precisa se alimentar. E uma coisa boa também é, né, eu falo que ter amigos, né? Porque a gente vai envelhecendo e os filhos vão indo. E se a gente não tem amigos, aí a fica parte social mais também difícil, é importante, né? Você tem um dos pilares da saúde hoje em dia. Né? Tem essa questão de atividade física, alimentação, sono, boas relações são necessárias, né? Até como para ter alguém para desabafar. Eu tô passando por isso, eu também trocar uma ideia, ver que aquilo não é só você, né? Que a gente fica aquela troca, né? Muitas mulheres ficam mal e quando ouvem alguém falando, por isso a importância, inclusive, de pessoas que não parecem estar na menopausa falando sobre isso. Porque ela fala, nossa, se ela tá passando, então eu posso falar isso, então é normal, eu posso sentir. Né? As mulheres têm essa coisa de balizar no outro se eu estou sentindo errado ou não. Eu podia ficar assim, então tá tudo bem. Não, ela tá sentindo, então tá ótimo, então não sou só eu. Então, assim, esse pilar, espiritualidade, né? São vários pilares que ajudam na questão da saúde como um todo. Isso é indispensável. Quando ela falou dessa questão da memória, aliado a tudo isso, tem a questão que a mulher é multitask, né? Várias coisas ao mesmo tempo. Porque, assim, o homem, ele está trabalhando. Equilibrar os a mulher está trabalhando, ela está pensando. Mas tem comida em casa? Mas o que eu vou ter que fazer isso aqui? Eu tenho que marcar um médico, mas daí o filho fica com quem? O homem vai lá e marca o médico dele, vai. Né? Ele não precisa de nada disso. A mulher, ela tem que ficar assim, com várias abas, igual um computador com várias abas abertas. E quando ainda você não tem que marcar consulta pro marido, né? Exatamente. Então, você imagina essas várias abas abertas e a memória ainda não contribuindo. Complicou. Gente, espero que todo mundo tenha gostado. Deixa eu falar uma frase que eu vi aqui da Fernanda Montenegro, né? Que foi uma inspiração para as mulheres, né? Ela falou assim, né? A nossa sociedade vê a mulher da menopausa como apenas um instrumento em finitude.
Que foi o que você comentou. Mas eu acho que é o fim. Não, tem não vida, é. tá, gente? Tem vida pós-menopausa. É só o fim da fase reprodutiva, não dessa fase ativa, né? A gente tá ali e eu falo para minhas pacientes quando chega. Depois dessa aula, espero que todo mundo tenha pegado aí o caderninho ou então anotado no celular todas os alimentos que a Thaís deu aí como sugestão. Alimentos, né? Mercado municipal, pronto, leva os vegetais verdes escuros, as raízes cúrcuma, gengibre, anti-inflamatório, dá pra gente tudo. Todo mundo colocar anotou. Aí, tudo simples. Deu para anotar. Espero que todo mundo passe por isso de uma forma mais leve, né? Que não seja tão pesado como era antigamente. Ainda a gente sabe que tem muito a evoluir, mas com as informações, eu acho que a gente segue aí para o caminho correto. Eu quero agradecer a presença das três, foi uma delícia a gente bater esse papo. Eu acho que muitas mulheres se identificaram, entenderam um pouco, né? Se colocaram um pouco nessa posição também, entenderam essa empatia de você também vir contar pra gente, tá passando por isso. Isso é muito legal. Quero agradecer. Obrigada, gente. Adorei. Obrigada, meninas, também. Vou aqui pedir para cada uma contar como que a gente consegue encontrar vocês nas redes sociais para informações. Conta pra gente primeiro, doutora Juliana. Nossa, bom, eu tenho meu Instagram, que é Juliana Branchini. Thaís? Com CH. Meu Instagram, que é Nutri, Thaís Vilauta, Thaís com THAY. Lá tem link para o consultório, para site. E tem bastante informação. Tem bastante informação, receitas, dicas de alimentos para menopausa, para melhorar de tudo, gente. Desde a parte do corpo, parte da memória, enfim, dá pra gente melhorar bastante. Os alimentos são os nossos aliados nessa fase também. E quem quiser meu Instagram conhecer? é Psicocíntia. Então, tá aí. Eu queria fazer um adendo. Eu claro. também faço parte de um grupo de mães médicas aqui em São José. A gente faz bastante trabalho voluntário, ajuda várias cidades, Jambeiro, Jacareí. E lá também tem bastante informação de saúde. @mamães_médicas. Eu pedi tudo isso porque são 3 especialistas, 3 fontes aí importantes para quem quiser buscar informação de verdade. Em tempos de desinformação, a gente traz aqui informação. Adorei, obrigada. Quero lembrar que o ValeCast Saúde e Bem-Estar tem o apoio da Unital, a melhor universidade mais próxima de você, e Vale Sul Shopping, criando memórias juntos. Até o próximo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.